durar mais tempo e isso se confirmar. Estão falando que se a guerra ficar até junho, vai para $200 o preço do barril. Aí imagina o que acontece com o material de construção. O que é o INCC? Explica pra galera. É O cara índice, compra na o índice planta. nacional do custo da construção. Então eles olham assim o quanto... Porque imagina, o cara fez todo um projeto de uma incorporação, ele fez um orçamento. Só que você vai levar ali 4, 5 anos para produzir aquelas unidades. Você vai ter inflação em cima do material. Uhum. Eu preciso corrigir isso para garantir que eu vou conseguir pagar o custo daquele imóvel. Então isso é repassado nos contratos. Quando você assina o contrato, você tem essa correção. E as pessoas às vezes esquecem disso. Então muita gente às vezes compra achando que, pô, comprei e paguei tanto. E aí vai vindo a correção. Se o INCC disparar, a gente teve na pandemia um pouco disso. Foi, viu lá 10%, até mais de INCC. Muita gente teve que fazer distrato porque, pô, ficou num preço agora que não era o que eu esperava. Não vou nem conseguir financiar isso Às vezes atrasa, né? Às vezes a obra atrasa 1 ano, atrasa Exato. 2. Exato. E aí vai consumindo, né? Mas também partindo do princípio da sua pergunta, uma coisa que vale também ressaltar, que você comentou, pô, mas a gente vê apartamento de 300, 400 metros, tudo esgotado. Eu acho que aí a gente tá falando de um mercado muito isolado, que é o mercado de luxo, cara. E assim, pode acontecer o que for. É um mercado que ele é muito difícil de se retrair por questões econômicas. Não tem crise, né? Não tem crise. Rico é rico e acabou. E Na assim, crise fica mais rico. e os empreendimentos, geralmente de altíssimo padrão, conta com uma coisa que vai valorizar automaticamente. Ele tá num baita endereço privilegiado, onde geralmente tem uma escassez enorme de terreno. Ou seja, aquele produto ele é tão desejado que muitas vezes no lançamento ele vai zerar e depois esse cara tem o valor do metro quadrado na mão dele para ele revender pelo valor que ele queira. Então, acontece muito isso no mercado de alto luxo, principalmente quando você tem empreendimentos que eles foram muito bem vendidos, que eles eram, que o próprio empreendimento, durante a compra e o período de obra, ele se valoriza porque quem tem os apartamentos são os próprios compradores. Então, quando ele vai fazer um repasse, ele já consegue ganhar um ágio em cima disso. Então, por isso que você vê que muitos mercados de luxo, geralmente, são muito... Eles se esgotam rápido e eles são muito desejados. Porque você tem uma escassez de terreno e uma localização muito privilegiada e o cara também tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro, cara, pode acontecer o que for, ele vai fazer bons negócios, ele vai saber o que está comprando e automaticamente, quando ele vai vender, isso quando vai vender, porque o cara que é rico, muitas vezes ele compra para não vender. É isso que eu ia falar. Às vezes no luxo entra um pouco assim, não me interessa o que vai valorizar, eu quero morar aqui. Exato. E eu posso pagar. E aí, eu acho que tem muito isso. E aí o que acontece? Muitas pessoas têm o mesmo desejo, ele fala, tá bom, eu vendo, mas o valor é X. Mas não vale, tá bom, eu não vendo. Então, no mercado de luxo, a gente não pode falar de metro quadrado ou usar também só termos racionais. Acho que vai muito do público que compra e que vai revender e se ele vai revender. E aí tem aquele negócio, eu não preciso. Se você quiser comprar esse valor. É, né? Eu acho que assim, uma coisa do imóvel na planta, realmente, né, o Carlos até falou, que é a forma de pagamento. Isso chama muita atenção porque você não vai ter que fazer o financiamento logo de cara, né? Então você não tem que dar uma entrada muito grande e a parcela do financiamento, quando a taxa Selic tá alta, principalmente, é um negócio que pega Pesa o cara um e, né? Pesa um pouco. E amassa. E aí você começa a pagar o financiamento só lá na entrega, né? Só quando pega a chave. Só quando pega a chave. Então, isso chama muita atenção. Agora, o que eu vejo, né? Se o cara não for para morar, né? Ele não tá nessa coisa de, não, eu vou esperar ali a obra avançar um pouco e já vou vender. Eu acho que a grande armadilha também tá na obra, né? Porque a construtora vai te entregar um negócio e a realidade de hoje é, cara, não tem nem piso. Vem pelado. Cara, isso aí é uma coisa que... Beleza, eu entendo que provavelmente os construtores fizeram isso pra baratear, mas, tipo assim, cara, é um absurdo. É um absurdo. Porque, Mas tipo, isso- sei lá, há 5 a 10 anos atrás, entregava pelo menos um contrapiso ali, padrão. Não, e... entregavam, né? Entregava Ele tem muita renda variável, tem empresa, faz grandes negócios e consegue pagar. E o cara da classe média, ele é um cara que ele tem um salário fixo. Ele tem uma única fonte de renda, né? Exato. E aí ele não consegue, por exemplo, qualquer R$ 300 a mais na parcela, cara, vai ser algo que vai ser muito drástico para a renda dele. Então, acho que o maior problema disso é que hoje em dia a gente tem os insumos, a construção subindo e o salário não sobe. Os estúdios surgiram muito disso. Muito. Né? Você vê assim, hoje, eu vi até a estatística nessa semana, 40% dos lançamentos são imóveis com menos de 40 metros quadrados. Pegando assim, olhando principalmente para São Paulo. Por quê? Porque, por causa do que o Felt falou.
o cara não consegue. Você tem lá a taxa Selic 14,75 agora. Então você tem, para financiamento, eles definiram um teto de 12%. Só que aí tem lá aquele seguro obrigatório e tal, vai para uns 13, alguma coisa. Se o cara for mais velho, aí vai 14, 15. E aí a Vai entrada subindo. também vai aumentar, porque o cara não tem muito tempo de vida. Pro banco, ele acha que esse cara vai morrer logo. E aí ele acaba que tem que ter um aporte financeiro muito alto. Aumenta. E a regra que o banco usa é a tua renda bruta familiar você pode ser comprometida em 30% com a parcela. Então, se aumenta os juros, a parcela aumenta. E aí o salário do cara não consegue mais pagar aquele financiamento. Então, as construtoras diminuem o tamanho do imóvel, para o imóvel ficar mais barato e conseguir vender para a pessoa. E aí você tem um bom trabalho de marketing de falar, não, mas o que você precisa é praticidade, você precisa vida moderna, você não tem que ter muito espaço, lavanderia não precisa, tem coletiva, tem... E eu não estou falando mal, tá? Assim, é o jogo. Porque eles precisam fazer o que cabe no bolso das pessoas. O que cabe é isso. E aí o marketing entra para tentar trazer argumentos de que, cara, talvez não seja tão ruim morar em 40 metros quadrados. Então faz parte do jogo. E aí a minha estratégia é muito olhar para os antigos justamente para atender esse mercado que ficou meio desassistido. Então, né? A característica dos imóveis mais antigos são de plantas maiores, né? A metragem dos apartamentos eram muito maiores do que os de hoje, né? Eu mesmo moro num apartamento antigo. Ele foi entregue, acho que foi em 2006, 2007. A planta de 140 é maravilhosa. Sim. É, tipo assim, impressionante. Pé direito alto, né? Você não, tipo assim, na região aqui de Alphaville, eu nunca vi uma planta igual a essa num novo, por exemplo, entendeu? Não vai ter. Não vai ter. Não tem Não mesmo. tem. E o ponto é esse, não é que os arquitetos desaprenderam, é que não dá mais para fazer planta assim de um jeito que as pessoas consigam pagar. Exato. Esse que é o desafio hoje, de fechar essa conta. Uhum. E me fala uma coisa, por que vale a pena olhar para esses imóveis mais antigos aí, às vezes revitalizar? Você consegue pagar muito mais barato, esse é o principal de tudo. E Tem morar muita bem... coisa encalhada aí, muita coisa que o Muita cara... coisa, muita coisa. Você pega, vamos pensar São Paulo, que a gente falou que ia usar como modelo. Você pegar Itaim Bibi, bairros assim consolidados. Não tem muito mais onde subir coisa ali. O que está subindo, os caras sobem alto padrão ou estúdio, que eles sabem que vai vender e não vai ficar encalhado. Então o que tem lá é apartamento dos anos 70, anos 80, que a pessoa entra, olha aquilo, fala, o Kaique foi lá ver alguns junto comigo. Tem alguns que os halls são horrorosos. Aquele de Moema lá, aquele carpete lá. Banheiro rosa, A pessoa, bidê. ela vê a foto, ela nem quer visitar. Ela vê a Nem- foto do prédio, ela nem quer ir. Ela nem Não quer. clica no anúncio. Ela nem quer ir. E aí o que acontece quando ninguém quer aquele negócio? Perde o valor, né? Desvaloriza. O que acontece? O imóvel mais antigo, se você pensar lá, 1970 do que foi pago para hoje, valorizou. Só que não acompanhou o crescimento do mercado, ele ficou para trás. Então o que você tem que fazer é identificar esses imóveis, deixar ele num padrão mais moderno, mais atual, que a pessoa perceba o valor dele e aí você reposiciona e consegue vender mais caro. Sim. Então é aí que você tem a oportunidade. Então você paga muito mais barato. Qual que é o problema? Não é todo mundo, na verdade a minoria, que está disposta a fazer uma reforma inteira. A maioria vê isso como um problema, dor de cabeça, não quero fazer. Então se você se antecipa, compra um que precisa fazer a reforma e reforma e para morar, você vai ver um aumento no teu patrimônio, porque aquele imóvel vai se valorizar muito mais do que você investiu na reforma. Ou se você quiser fazer isso para vender, você vai conseguir um lucro em cima do imóvel e quem comprou um imóvel que vale mais sem ter a dor de cabeça de ter que fazer a reforma. Uma coisa que eu fico pensando, né? Eu até falo isso com o Kaique, né? A gente fica se mandando muito imóvel, né? Aí a gente vê essas plantas, pô, cara, tem lá a planta de 200 metros quadrados, aí você vê, pô, apartamento por R$1 milhão. Você fala, caramba, né, cara, pela metragem é muito barato. Só que aí você vê além do apartamento ser da década de 70, aí eu penso assim, porra, mas cara, eu vou entrar lá, aí eu vou reformar o apartamento, mas o resto do condomínio é da década de 70 ainda. Então eu fico pensando, pô, será que vai ter mercado? Será que eu entro aí, reformo, e quem que vai querer morar aí depois, entendeu? Tem que fazer esse filtro. Você já tem que olhar... Tem a frase que eu falo lá, que o Kaique até viu que o pessoal tem isso aí na cabeça mesmo, que é o que você não pode melhorar, já tem que ser bom. Então, o condomínio tá muito legal. ruim, a fachada tá pichada, a grade tá enferrujada, o elevador é velho. Pô, pra você mudar isso, você tem que entrar lá e na reunião de condomínio, ser eleito síndico, fazer chamada de capital, esquece. Não vai dar rolar. certo, Não vai dar certo. Então já pega um condomínio, que você vê muito... Vamos pegar Rio como exemplo, Copacabana. Pô, os prédios lá são todos antigos. Né? A maioria tá muito bom, extremamente valorizado. Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Um monte de prédio antigo. Mas o prédio ele é atualizado, é feita a manutenção, trocou encanamento, já trocou parte de elétrica, já trocou... E aí o apartamento da porta ali para dentro aí pode estar detonado, não tem problema, porque daí você consegue comprar até mais barato. Mas quando é
quando é apartamento, o condomínio já tem que ser bom. Isso é legal, né? Então você tem que entrar e ver se os caras já mudaram as coisas que você não teria controle ou se tá no planejamento ali. Não, ó, cara, aqui vai começar uma obra mês que vem que vai transformar esse salão de jogos aqui que tinha uma sinuca numa academia. Aí você fala, porra, já vai dar Ganha até outra uma valorização vida, né? de presente ali. Vai dar outra vida. Legal isso, né? E no mercado de casa de alto padrão tem isso também, cara? Às vezes umas casas detonadas. O que é melhor pro cara olhar, cara? Olhar o terreno, a casa detonada, ou já comprar pronto? Cara, assim, não tem melhor ou pior. Depende muito do perfil do que você tá atendendo, mas tem bastante retrofit, que a gente chama. E é um mercado que também você consegue comprar bem e você também consegue rentabilizar muito bem. Estava até vendo algumas casas juntos e tem muito mercado nesse nicho. E qual que é o ponto? É um mercado que muitas vezes as pessoas não olham também. E você vê que você tem casas velhas que ninguém quer, em condomínios muito bem localizados e também condomínios bem valorizados, que você consegue fazer uma valorização muito boa. E o que é legal também, Kaique, dependendo de como você fizer essa reforma, você consegue vender esse imóvel muito rápido, só que aí já é outro game. Você precisa realmente agregar muita qualidade, colocar um mobiliário muito bom. Às vezes, dependendo do condomínio onde você for fazer essa reforma, você precisa colocar algo de assinatura. Então, o retrofit, o house flipping, ele funciona em ambos os mercados. Só que é muito importante você entender o público que você atende. Entendi. E o que aquele público busca e gosta. Porque não adianta, por exemplo, você fazer um imóvel de altíssimo padrão num Tamboré 2, vai. Vamos citar um exemplo aqui, que é um condomínio que hoje é o mais AAA aqui de Alphaville. E você coloca acabamentos muito simples, por mais que aquele imóvel seja precificado de uma forma barata em comparação aos outros, ele não vende. Por quê? Porque o cara que vai comprar aquele imóvel, o público, ele já é um público que ele busca maior qualidade. Muitas vezes ele vai buscar marcas. Então, é legal você colocar coisas de marca. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que analisar. Pô, vou comprar o imóvel. Tem que saber comprar para que você não exceda o teu custo de obra, de retrofit, imobiliário, etc. Porque senão depois você também não consegue vender, porque você vai ter um imóvel muito caro. Tem que ser mais pensado no investimento que você vai fazer, né? Tem que ser... Às vezes é melhor você gastar um pouquinho mais comprando um E agrega o valor. travertino romano pra colocar na Isso. piscina do que as lajotinhas azul, né? Exato. Por quê? Porque a lajotinha azul, pô, você vai às vezes deixar o imóvel, sei lá, 2 milhões mais barato. Só que aquela lajotinha azul vai ser algo que vai fazer com que o cliente não compre. E é algo que realmente faz muita diferença na venda efetiva. Então, o mercado de alto padrão, você tem esse house flipping, o retrofit, etc. Só que você tem que agregar muito valor. E uma coisa que é muito engraçado, que, por exemplo, o Carlos falou, não, eu deixo o básico e a pessoa vem mobília no alto padrão. Agora você, alto padrão, quanto você acha que precisa ali pra começar? Primeiro tem que entender o que é, né? Qual que é o valor desse imóvel que a gente tá falando. Olha, primeiro eu acho que depende muito da região. Porque você tem alto padrão, por exemplo, no interior de São Paulo, que é muito mais barato que Alphaville. Entendi. Então, assim, não tem como eu falar com exatidão. Vamos falar aqui em Alphaville? Vamos. Então, vamos supor, um condomínio de entrada hoje aqui em Alphaville, mas você tá falando de reforma ou para construir, começar a fazer patrimônio? Eu acho que primeiro a estratégia é house flip mesmo. Comprar ali, reformar e vender. Cara, hoje você precisaria aí de pelo menos 1 milhãozinho, mesmo contando com financiamento. R$1 milhão para você fazer a compra. Ainda é pouco. Para reforma, acho que... Vai depender da reforma que tem que fazer. Porque a reforma você não financia. A reforma você não financia e o mercado de alto padrão é um negócio que ele é muito difícil de você metrificar com exatidão. Mas você acha que pode ser uma coisa entre... O Carlos usou um exemplo de 50%? Pode ser. 50%, 70% do valor do imóvel? Porque assim, ó, você me corrige aí, Felch. Pelo que eu tenho visto, os imóveis aqui, as lasanhas aqui de Alphaville das casas, elas estão por 3, 3,5. Não, você encontra mais barato, mas aí é o... lasanha pura. Lasanha dura. Lasanha dura. Mas eu acho que o impacto maior quando a gente fala em casa é o custo da reforma. Exato. Sim. Porque, por exemplo, você vai pegar uma lasanha de 3 milhões. Você vai dar lá a entrada nela, 600 mil ali para dar entrada no apartamento. Só que às vezes se você coloca mais 3 milhões em reforma, você transforma aquela casa numa casa de 15 milhões. Então, o legal da casa é isso. O potencial é muito maior. O apartamento, você está atrelado ao condomínio, o padrão dele. A casa, a localização. A localização e o condomínio. Mas assim, você tem condomínios de entrada aqui que você vai pagar numa lasanha 1,8 milhão, mas
Sim, a lasanha. Lasanhada. Você tem que ter aí uns 50% para você fazer uma obra e não vai ser a obra, tá? Eu acho que o Básico. mercado de... Mas você acaba deixando dinheiro para trás. Acaba deixando dinheiro para trás. Eu acho que para fazer uma obra mesmo, você tem que ter o valor do imóvel. Aquela casa ali que a gente tinha visto aqui no 18 do Forte lá. Que a gente ficou empolgadão, quase que eu comprei aquela casa lá. Eu pensei que vocês iam comprar. Eu pensei também. Eu pensei também. Eu tinha falado até com a minha mulher já. Só que ali não era um imóvel tão problemático. Não era tanto lasanha Era um assim, imóvel que era para você... Banho de loja ali, já Um resolveu. banho de loja, um bom mobiliário, você já resolvia bem. Então, às vezes você vai poder investir um valor menor e você ter a mesma rentabilidade. O mercado de alto luxo é um mercado que você não consegue ter exatidão. Você consegue ter uma prévia. Então, se eu falar para você, com 2 milhões eu consigo fazer uma reforma? Depende. Com 1 milhão eu consigo? Depende. Com 5? Às vezes não. Então, assim, é muito caso a caso e a gente vê aquele imóvel específico e também vê o potencial daquele imóvel. Então, eu não consigo te metrificar com exatidão. Será que o Felt não consegue? Porque assim, ó, se a gente juntar nós 4 aqui, dá pra... Os caras gostam de Já lasanha. gostei. Cara, gosta de lasanha, ó. Puta Já. merda. A gente racha 25, 4 vezes 25 aqui. Tá. O Felt acha a lasanha. A gente pega a expertise do nosso arquiteto aqui. Reforma a E lasanha. a gente consegue gravar tudo e ainda fazer um quadro de comprando uma lasanha, reformando e vendendo. Fábrica de lasanha. E aí vai ser o nome do quadro é do Casal Case. Da casa é o case. Isso é bom. Pô, Entendeu? saindo daqui a gente tem que olhar uma casa. A gente já vai olhar, se vocês quiserem já entrar nos Porque 25%. porque dá pra pensar nisso aí, cara. Porque... Pra ver se realmente dá dinheiro esse negócio aí. E o legal da casa é que a barreira de entrada é um pouco maior, porque o valor é alto, você tem menos concorrência. Tem menos. E E, outra e aí coisa a gente que- já tem um quadro até. Ou será que dá dinheiro? Pô, será que comprar uma mansão antiga Fred, e você falou- reformar e vender dá dinheiro? Você falou um negócio importante. Você falou assim, mas a casa de interior, às vezes o cara consegue pagar metade de Alphaville, consegue comprar uma casa muito melhor. Só que aí tem a questão da liquidez lá também, né? Você Exato. não vai achar a liquidez que você tem aqui em Alphaville, que você tem em São Paulo. Tem que pensar nisso também. Por Você isso não vai que- achar um leque de compradores Mas você já absurdo. calcula isso. Você já vai colocar, se eu levar 1 ano e meio para vender, se eu levar 2 anos para vender, já põe isso na Tá, rentabilidade. você já Entendi. põe isso na Isso. conta. Tudo Tá é bom. calculado antes. Você não vai assim, vou ver o que dá. Porque antes era assim, né? Sim. Quando eu falo que eu faço, primeiro eu falo house flip, meu cara, o que é esse negócio? Não, eu compro uma casa, uma reforma e vendo. Meu tio fazia, meu avô fazia, só que era meio na sorte, não perde dinheiro porque vai dar certo. Porque pra entendeu? você perder dinheiro Você no mercado comprou abaixo. imobiliário, você tem que errar muito, velho. Tem que fazer muita Você tem que cagada. falar, cara, o que eu faço pra perder dinheiro no mercado imobiliário? Quanto o mercado vai valorizar, porque a valorização você cria por ter comprado desvalorizado. Então eu comprei um imóvel que ninguém queria, fiz a reforma, ele vai aumentar o valor, independente se o mercado valorizou ou não, e aí você revende esse imóvel. Tá. Mas eu vou ter mais, vai dar mais trabalho, né? Porque é quase um empreendedorismo, você tem que Sim. comprar, contratar gente e tal. Então você pode ir para o imóvel na planta, faz uma negociação legal, compra no momento bom, porque tem aquele lançamento e tem o SCP também. Que e pessoal tem o faz lançamento bastante. o pirata lá, que é antes de lançar ainda. Tenta pegar uns contatos desse, aí você compra Esse aí é o muito melhor, mais né? Esse é o barato. melhor. E aí você vai esperar lá 4, 5 anos, talvez, vai dar uma rentabilidade legal também, você não tem trabalho nenhum. Até fundo imobiliário funciona. Você já está atrelado a imóvel, só que aí entenda onde você está investindo, porque aí você também tem papel de risco e tal. Sai um pouco da ideia só do tijolo. Então você pode ir para vários caminhos. Construção também funciona, mas também vai te dar um pouco mais de trabalho. Eu acho que vai depender muito do aporte financeiro que essa pessoa vai ter, porque a gente consegue fazer investimentos mínimos para essa pessoa ir criando patrimônio, porém, tem que fazer uma estratégia de curto, médio e longo prazo, porque também tem pessoas que às vezes compram o imóvel com um mínimo de entrada e daqui 2 meses, nossa, eu vou vender, eu quero ter 100% de lucro. Cara, não vai ter. Muito provável que não vai ter, mas você consegue fazer uma carteira de longo prazo onde você vai criando patrimônio. E eu acho que a questão dos aluguéis, acho que o short stay é a melhor opção mesmo. Airbnb, né? O Airbnb, porque você... O Felt fala em inglês que dá autoridade, né? Short stay. Short stay. Ele não é corretor, ele é broker, né? Você tem, Broker, cê é. tem uma Broker. aluna que ela fez isso, né? A Camila, ela tem um apartamento no Rio de Janeiro, né? Tem, coloca em aluguel, porque ela comprou. Qual que é aí? Você pode meio que misturar as teses. Isso é legal. Então, por exemplo, você compra um apartamento dos anos 70 lá em Copacabana, uma quadra do mar. Então você pagou muito, muito mais barato, reforma ele e coloca ele em Airbnb. Como o que você vai receber de aluguel, isso tá, a rentabilidade é em cima do que você investiu e você investiu muito menos, você tem uma rentabilidade maior. Eu vejo gente tendo rentabilidade assim de 2% ao mês com Airbnb porque comprou um imóvel detonado Tá. e aí reformou.
que Airbnb é mais fácil, acho que é até mais fácil de reformar, porque o cara do Airbnb não tá esperando tanto assim, entendeu? Ele tá esperando Não, muito básico o Ele negócio. quer um ar-condicionado, um quarto confortável, Wi-Fi. O Wi-Fi é importante. Wi-Fi já Wi-Fi era. acabou. Porque ele vai passar a maior parte do tempo fora. E o short stay é legal porque, né, o cara não tem tempo de destruir seu apartamento também, né? Que é uma coisa que acontece, Mas ele vai sendo né? destruindo aos poucos, dia a dia. É, né? A manutenção é importante. Tem que ter. que Inclusive, pensar um dos isso. maiores problemas que eu vejo hoje de Airbnb é que o pessoal larga na mão de administradora e aí vai lá a pessoa limpar ali, que limpa só onde passa a boiada, assim, sabe? E aí vai ficando tudo encardido, vai estragando, vai quebrando o copo e ninguém anota. Mas não, quem vai limpar joga Aí água começa a no avaliação móvel. baixa no imóvel do cara, porque não tem ninguém olhando com cuidado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é qualquer administradora que vai fazer um bom serviço. Estúdio é uma coisa que vocês veem hoje que é legal ou é armadilha? Porque eu vejo em São Paulo tanto estúdio, cara, que eu falo, cara, não é possível. Tem demais, mano. Não Cara, é possível que tem gente pra tudo isso. Na região da Paulista, Augusta ali, é 24 metros Em quadrados. volta do 23 Allianz metros quadrados. Park. O cara fala assim, estúdios em volta do Allianz Park. Você fala assim, pô, cara, tem, No Allianz Parque é para Airbnb. É. tem O cara 50 tijolo, mil, né? Mas, assim. ô Lucão, você sabe que se você pegar São Paulo, é uma cidade que o mundo inteiro visita. Então, por incrível que pareça, cara, ainda é um mercado bom. Você tem, assim, Não tem tanto hotel também, né? não tem tanto hotel e você, às vezes, tem empresário que ele tá cansado de ficar no hotel. Hotel você fica meio limitado. Entendeu? É aquele quarto e sempre o serviço de quarto ali. Às vezes o cara quer É muito ficar mais mais caro. desprendido. É muito mais caro Mas, também. tá. E os estúdios, eu acho que ele tem uma coisa que é muito boa, que geralmente eles colocam em localizações muito privilegiadas, onde a pessoa faz tudo a pé. Então, acredito eu que é um mercado que cresceu muito, que ainda vai crescer, mas que ainda tem demanda, cara. Acho que ainda você vê que a maioria dos estúdios, eles ainda estão rentabilizando bem. Isso aí eu falo das principais regiões, eu não conheço o mercado como um todo, mas as principais regiões e o que as incorporadoras e até outros corretores me falam é que é um mercado que ainda tem muita demanda. Eu tenho uma leitura que a gente vai ver não vou dizer uma crise, mas assim, um pequeno descompasso entre oferta e demanda em algum momento. Porque As contas, Felt. A gente tem que transformar 2 lasanhas em risoto pra você conseguir empurrar uma casa pra gente. Vai sobrar uma graninha, tem né? isso, tem isso. Eu já tô com um cara que cuida da parte mais difícil, que é a obra. Sai Exato. daqui, ó, já tem negócio, hein? já tem negócio. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente falou de financiamento, mas aí quando o cara tá querendo comprar, às vezes, principalmente o primeiro imóvel dele, ele fica assim, cara, será que eu faço financiamento ou eu faço um consórcio? E aí eu queria falar com vocês sobre isso. Foi mal. Cara, velho, o Kaique, Hiperativo. ele tem um pouco de problema, assim, entendeu? A caneta saiu voando da mão dele aqui. O que é melhor ele fazer? Tá, Porque às vezes eu vejo muito cara falando assim, pô, o consórcio, olha aqui, cara, a taxa fica fixa, Não. tal, Fala cabe a no verdade. bolso. E tem aquele Reels, né? Que você fala assim, pô, não, você vai lá e põe 10 mil, aí você vai... Isso eu gosto. Você vai e coloca mais 50 mil, aí ele vai te contemplar, aí você dá um lance embutido, aí quando você vê, você tem 5 milhões no bolso pra você Isso. fazer o que você quiser. Com 10 mil você faz... Com 10 mil você faz 1 milhão? Compra Se não sei você o que colocar lá. 50, você transforma em 5 milhões, aí você compra quantos casos você quiser. Cara, eu nunca consigo entender isso. velho. Não, eu fico olhando e falo assim, cara, eu não sou burro, eu não entendi. Eu fico olhando e que falo, lógica Mas- é essa? mas, não é cara, possível. Uma coisa que eu acho o consórcio perigosíssimo. Primeiro ponto. E eu acho que o consórcio você tem que, se você for fazer um consórcio, tenha consciência do que você está fazendo. Sim. Eu já vi muito cliente meu chegar. Tem uma carta de consórcio, eu tenho 10 milhões para comprar. Beleza, vamos lá. Aí a hora que ele vai ver, aquela carta não tá contemplada, meu amigo. E para você explicar, A pessoa não entende o que ela comprou. E para você explicar para ele que ele não pode usar a carta, que ele tem que contemplar. Isso a gente tá falando de um cliente que ele já é um cliente educado, que ele já sabe, Sim. que muitas vezes... E provavelmente ele já colocou 1 milhão de lance embutido e não contemplou. Mas vamos falar pro cara, o cara quer comprar um imóvel de 500 mil reais, vai. Então, eu sou muito direto, eu gosto muito mais do financiamento, porque você tem muito mais previsibilidade. Você vai dar 20% de entrada e você comprou o imóvel e vai ter a parcela para pagar. No início, aquela parcela talvez seja um pouco mais alta do que o consórcio, provavelmente vai ser. Só que se você faz, principalmente com tabela SAC, que é sistema de amortização constante, vai caindo a tua parcela mês a mês. Sim. Já no consórcio, primeiro que com 20% você não vai contemplar. Você vai ter que dar aí pelo menos 50% de lance para conseguir o dinheiro ou contar com a sorte. E aí você não sabe, e aí o imóvel vai subindo de preço. Sim, sim. Mas vai corrigindo, e aí você vai conseguindo manter o teu poder de compra e tal. Só que qual é a armadilha desse vai corrigindo? Você foi contemplado, e aí você tinha lá uma carta de 500 mil reais.
Esse R$ 500.000, todo ano ele vai ser corrigido, geralmente o INCC ou IPCA, alguma taxa lá que é definida em contrato. Tá. Só que quem já foi contemplado também tem a correção sobre o valor total da carta. Então o 500 mil dele, que ele já comprou imóvel, que às vezes não valorizou 10% ao ano, vai ser corrigido todo o saldo que ele tem que pagar, não só o que ele tem que pagar, mas da carta, os 10%. Já no financiamento você tem até uma correção, mas é sobre o que você está devendo lá, não sobre o valor total. Então quando eles falam, você não tem juros, né? Porque é super sexy vender consórcio, ainda mais com a Selic é 15%. Sim. Não tem juros, não tem entrada. Compre, parcelas reduzidas, que também é outra armadilha, porque depois você tem que compensar o que você não pagou de parcela ali. E aí quando você vê no consórcio, você está pagando, porque todo ano vai tendo aquela correção, vai subindo o valor, vai subindo o valor. O cara comprou achando que ia pagar 2 mil, daqui a pouco ele está pagando 4, não consegue mais pagar, não foi contemplado ou desanima. Por isso que você vê que mais de 50% das pessoas que fazem consórcio não contemplam, né, não compram bem e desistem. E no fim perde dinheiro, porque no início o que você paga basicamente é a taxa de administração da administradora, que gira em torno de 20% do valor da carta. Então aquele dinheiro não vai voltar nunca para você. O resto é só lá no final do grupo, se você parar de pagar. Então muita gente acaba perdendo dinheiro com consórcio. Dá para alavancar patrimônio e fazer dinheiro com consórcio? Dá para fazer. Muita gente consegue fazer. Mas geralmente é quem já tem dinheiro ou faz algum formato meio híbrido, onde você usa o consórcio e coloca algum outro bem. Nunca é simplesmente, assina ali e vai... Não é tão simples assim. Por isso que muita gente quebra a cara com o consórcio. Então eu prefiro a previsibilidade do financiamento, por mais que você tenha um juros mais alto. E o financiamento, tipo assim, se o cara pegar uma taxa de 12, a Selic cair, ele vai conseguir renegociar essa taxa. Isso, exatamente. Faz a portabilidade. Criando aquela coisa assim, eu vou comprar um imóvel de 30 milhões. Se eu deixar 30 milhões investido, aí o aluguel às vezes é 100 mil reais. Aí você fala, não vale a pena eu pegar e fazer isso. Mas não é a realidade da maioria, né? Não é a realidade, exato. Então o cara que vai estar pensando assim, vou comprar um imóvel de 200 mil reais ou vou alugar, eu acho que vale a pena. Só que aí, o que eu faria? Lucão, eu só faria isso se eu tivesse pelo menos de grana, pelo menos o dobro da entrada. Então, a entrada do imóvel vai ser 40 mil reais. Eu tenho que ter pelo menos uns 80, eu tenho que ter uns 100 mil reais ali. Que provavelmente esse cara vai ser um CLT, então ele tem que ter uma segurança caso ele for demitido. Porque, cara, eu preciso ter um colchão, um colchão ali, de emergência ali. Então eu não faria uma coisa assim, cara, eu vou dar entrada e vou zerar minha vida. Ponto que as pessoas não pensam que... Zerar minha grana. Falando assim da média da população brasileira, muitas vezes o único patrimônio que as pessoas constroem é o imóvel próprio. É o imóvel. Né? Não tem outra coisa. E às vezes a pessoa fica naquela história, não, eu vou alugar porque não vale a pena comprar e tal. E as pessoas às vezes não pensam no pior. Sei lá, aconteceu alguma coisa, a pessoa morreu, não sei, e ela tinha filho, tinha tudo. E morava de aluguel. Se você está financiado, pagando o financiamento, você tem o seguro prestamista que vai quitar o valor daquele imóvel. E o imóvel fica para a família. Se você está alugando, você não deixou nada. Sim. Então, às vezes, vou gastar os juros, vou pagar 3 imóveis, né? Tem aquela história. Só que o imóvel também vai valorizar provavelmente 3 vezes ou até mais, dependendo de onde está a localização. E você tem uma segurança patrimonial atrelada ali, que no aluguel você não vai ter. Total. Então, a conta alugar ou financiar não é puramente matemática, ela tem que entrar esse contexto da vida mesmo. Né? Eu vejo que faz parte da jornada. Eu acho que você vai morando de aluguel até você ter uma grana confortável para dar a entrada e você ainda ter uma grana, né? Porque você der a entrada e ficar zerado, você não vai dormir depois, aí não adianta. E aí depois, realmente, você vai... Eu acho que o aluguel, ele faz parte, cara, do processo. É um momento da vida, né? E usar todos os artifícios possíveis do governo, gente. Na Minha Casa Minha Vida mesmo, casas de 200, 250 mil, dependendo da sua faixa de renda, você ganha até uns benefícios de até 50 mil reais. Tem subsídio. Subsídio. Quem se enquadra no Minha Casa Minha Vida tem que usar sem pensar. Tem que usar, e geralmente as construtoras do Minha Casa Minha Vida geralmente pagam até a documentação. Aí tem uma coisa que às vezes o corretor... vai falando um pouco de novo, ele quer te empurrar um outro banco. Não, faz o tal. Não, fala, cara, não, vou fazer na Minha Casa Minha Vida na Caixa por causa disso e disso. E acabou. E geralmente, imóvel nessa faixa aí já é atrelado à Caixa 100%. Geralmente a construtora já faz uma baita campanha. Minha Casa Minha Vida já tem assessoria. Agora eu tô vendo casa, ó. Apareceu uma aqui. Já tem assessoria ali de crédito que já vai denominar o cliente para fazer o financiamento no Minha Casa Minha Vida. Isso acontece mesmo, o que o Kaique falou, tá? Às vezes você vai comprar casa. A gente tá falando tudo isso porque a gente comprou recentemente, né? E não foi comigo, hein? E não foi ainda. Não foi. Ainda porque... Ainda não. Vocês sentiram que a gente não tem dinheiro pra comprar com o Felt. O Felt o negócio é meio... É outro negócio. A gente comprou e aí realmente o cara na hora que ele quer... Os bancões, eles vão ser mais rápidos, tá? Tipo assim,
A pior taxa sempre vai ser a mais rápida, tá? E o cara fica te pressionando ali, ó, não vai dar tempo. Aquele banco vermelho lá, ele vai te oferecer uma Para, taxa de não sei 12. o quê, Não, mas amanhã você assina. Cara, não vai na menor, vai dar tudo certo. Às vezes tenta fazer o contrato, quando você vai fazer o contrato, tenta em vez de falar assim, não, tem que ser um negócio de 60 dias, tenta fazer um contrato de 90 dias, entendeu? Pra você ter um espaço melhor e você fazer essa compra com calma, porque depois isso aí faz uma diferença gigantesca, viu? Começar esse negócio de... Cara, eu quero começar uma carteira de imóveis.